Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das lendas navais mais sensacionais, mais malucas da história, o Experimento Filadélfia. É uma história que mistura ciência, muito segredo de guerra e uma verdade que, no final das contas, talvez seja ainda mais estranha do que a própria ficção. A pergunta central aqui parece coisa de filme de Hollywood, né? Pensa só. Em plena Segunda Guerra Mundial, será que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu mesmo, com alguma tecnologia secreta, fazer um navio de guerra inteiro ficar invisível e se teletransportar por centenas de quilômetros? A alegação é fantástica. Então, vamos investigar isso a fundo. Bom, e tudo começa com um nome: o USS Eldridge. De acordo com a lenda, esse navio não foi só mais um na guerra. Não, não. Ele foi o protagonista de um experimento que, supostamente, dobrou as leis da física. Vamos entender direitinho que história é essa. Agora, o que realmente choca nessa história toda são os detalhes. Porque não é só sobre ficar invisível. Além da fala de uma névoa verde, meio sinistra, de um teletransporte instantâneo e o pior de tudo, o que aconteceu com a tripulação. Os relatos descrevem cenas de terror, com marinheiros fundidos ao metal do navio, outros ficando completamente loucos, alguns simplesmente sumiram. É um verdadeiro conto de horror tecnológico. Mas de onde é que surgiu uma história tão cheia de detalhes e tão assustadora? Veio de um documento secreto que vazou, do depoimento de um almirante? A resposta, na verdade, é bem mais inesperada. E ela mostra como uma simples invenção pode acabar virando um mito que roda o mundo inteiro. E aqui está o ponto-chave. Toda essa história, essa narrativa super complexa que virou livro, virou filme, não veio de documentos oficiais, não veio de vários testemunhos. Ela saiu da cabeça de uma única pessoa, um homem chamado Carl M. Allen, que às vezes usava o nome de Carlos Miguel Allende. Aqui a gente consegue ver, passo a passo, como um boato vira uma lenda. Tudo começou com umas anotações que o Allen fez num livro sobre OVNIs, que já era um assunto quente nos anos 50. Depois, ele escreveu cartas para um autor famoso, o Morris Jessup, o que deu um ar de coisa séria. Mas o pulo do gato mesmo veio décadas depois. Primeiro com um livro que tratou a história como se fosse verdade. E para fechar com chave de ouro, um filme de Hollywood que cravou essa história no imaginário popular para sempre. E aqui a gente descobre a motivação por trás de tudo. Anos depois, numa confissão, o próprio Carl Allen admitiu. A intenção dele nunca foi revelar uma conspiração. Ele só queria pregar uma peça no autor Morris Jessup. O objetivo, com as palavras dele, era assustá-lo profundamente. Pois é, a maior conspiração naval da história nasceu de uma brincadeira. Ok, com essa confissão em mente, vamos fazer o que tem que ser feito. Confrontar a lenda com os fatos, com os documentos. O que os registros oficiais da Marinha dizem sobre o USS Eldridge e sobre o que aconteceu em 1943? E aqui a coisa fica gritante. É uma contradição enorme. A lenda coloca o Eldridge na Filadélfia, fazendo tal experimento. A realidade, que está lá, preta no branco, no diário de bordo oficial do navio, mostra ele a milhares de quilômetros de distância, nas Bahamas. Esse é o primeiro e talvez o maior furo em toda essa história. E os problemas não param por aí. A agência da Marinha que o Allen disse que fez o experimento só foi criada anos depois. A própria tripulação original do Eldridge, em um encontro de veteranos, negou ter sequer estado na Filadélfia. E aquele artigo de jornal que seria a prova final? Ninguém nunca achou. É como se cada pilar que sustenta essa lenda desmoronasse com uma simples checagem. Certo. Então, a história do teletransporte é um mito, um boato. Mas será que por trás de toda essa fantasia não existe um fundo de verdade? Será que aconteceu alguma coisa real e secreta naquela época que possa ter sido a sementinha para essa lenda tão grandiosa? Um mal-entendido, talvez? E é exatamente aqui que a gente encontra um grãozinho de verdade no meio de tanta ficção. Sim, estavam acontecendo experimentos navais secretos na Filadélfia. E sim, eles envolviam eletromagnetismo e um tipo de invisibilidade, mas não do jeito que a lenda conta. A tecnologia real tem um nome: degaussing ou desmagnetização. O objetivo era criar uma invisibilidade magnética e não visual. Eles geravam um campo eletromagnético poderoso em volta do navio para ele não ser detectado por minas navais que eram ativadas pelo campo magnético do aço. Era uma tecnologia de defesa super importante, mas não tinha nada a ver com fazer um navio sumir da vista.
A confusão toda tá aqui, ó. A realidade científica queria esconder o navio de Minas, alterando seu campo magnético. O mito pegou essa técnica de defesa e transformou-o numa fantasia de ficção científica sobre desaparecer de verdade. Uma coisa usava eletromagnetismo conhecido, a outra uma tecnologia que nem existe para dobrar a luz. A diferença é total. Então, a receita desse boato fica bem clara. Primeiro passo, a Marinha estava, de fato, fazendo algo secreto e científico. Segundo passo, alguém viu ou ouviu falar sobre tornar um navio invisível e entendeu tudo errado de forma literal. Terceiro, junte isso com outros segredos da época, como navios usando canais para viajar mais rápido, e pronto. Os ingredientes estão na mesa, só faltava uma pessoa criativa como o Carl Allen para misturar tudo isso e criar uma lenda que dura até hoje. No fim das contas, o experimento Filadélfia talvez diga muito mais sobre a nossa própria imaginação do que sobre a Marinha. A história continua viva não por causa das provas que não existem, mas porque é uma história em tanto. E isso nos deixa com a verdadeira pergunta. Por que, às vezes, a gente prefere acreditar numa lenda fascinante em vez de numa verdade bem mais simples? Fica aí pra gente pensar.